Capítulo 17. O chamado de Lutz. As brisas suaves e perfumadas das florestas do reino dos elfos brancos sussurravam segredos antigos, misturando-se às canções dos pássaros e ao murmúrio das folhas. Em meio à vegetação exuberante, uma figura elegante e graciosa emergia, destacando-se entre a natureza com sua destreza e postura impecável. Este era Lutz Ventalume, herdeiro da renomada família Ventalume. Já com 10 anos um círculo de elfos se formou em torno dele, ansiosos para testemunhar a exibição de suas habilidades em uma competição de tiro com arco. Os arcos longos élficos, refinados ao longo das gerações, enquanto estavam nas mãos de Lutz lembravam os grandes arqueiros do reino, ele segurava com uma familiaridade que só pode ser obtida com anos de dedicação, o que era surpreendente para alguém com sua idade. Seu olhar, tranquilo como um lago, focalizava o alvo com uma precisão letal. O vento estava levemente forte mesmo com esse empecilho quando Lutz soltou a flecha, ela cortou o ar com a graça de uma folha dançante, encontrando seu alvo com uma precisão surpreendente. Um murmúrio de admiração percorreu a multidão, mas o rosto de Lutz estava sereno e focado. Ele não era apenas um gênio na arte da arquearia, ele era uma criança abençoada pelos deuses com uma visão diferente que o dava reflexos absurdos. Enquanto os aplausos ecoavam, um dos competidores olhava fixamente para Lutz, com um sorriso no rosto. Era Elara, uma jovem elfa com cabelos e olhos dourados. Você é realmente incrível, Lutz, disse Elara, estendendo a mão em conformidade. Sua precisão é inigualável, disse ela com um sorriso gentil em seu rosto reconhecendo sua derrota. Lutz aceitou o gesto amigável com seu sorriso caloroso refletindo sua gratidão. Elara, todos nós demos o nosso melhor. A arquearia é uma arte bela como a natureza, mas lembre-se sempre de que no final somos todos parte desta magnífica harmonia da natureza, diz Lutz sorrindo para ela e apertando sua mão. Elara concordou, impressionada não apenas com as habilidades de Lutz, mas também com sua filosofia de vida. Lutz era conhecido por ser não apenas um arqueiro habilidoso, mas também um sábio em ascensão. Dias depois, Lutz assumiu seu papel de instrutor. Ele estava na clareira, cercado por um grupo de jovens elfos um pouco mais velhos que ele, ansiosos por aprender com o mestre da arquearia. Enquanto os alunos se preparavam para disparar suas flechas, Lutz começou a falar com uma voz serena. Lembrem-se, meus queridos aprendizes, a arquearia é uma extensão de nossa conexão com a natureza. Cada flecha é uma manifestação de nossa harmonia com o mundo ao nosso redor. Não importa quão habilidosos nos tornemos, a humildade deve ser nosso guia, diz Lutz, impressionando os elfos que não esperavam que um nobre da grandiosa casa Ventalume seria alguém tão humilde e amigável. Enquanto ele ensinava suas palavras não eram apenas sobre o arco e a flecha, mas também sobre a vida em sociedade. Lutz acreditava que, para manter a paz e a prosperidade em seu reino, todos deveriam valorizar a igualdade e o respeito entre todas as raças, o que era uma visão contrária aos costumes elfos que acreditavam que eram uma raça superior. Enquanto os jovens elfos praticavam Lutz não conseguia evitar pensar em uma família élfica que ele havia ajudado recentemente nas fronteiras das muralhas da capital. Era raro para um elfo da alta nobreza interagir de maneira tão próxima com plebeus, mas Lutz não podia ignorar aqueles que precisavam de ajuda. Ele se lembra de encontrar uma família, desesperada e faminta, nas bordas da cidade procurando uma oportunidade de vida na capital. Sem hesitar, Lutz pede abrigo, comida e ajuda financeira e até conseguiu um emprego para o pai da família em sua casa para superar suas dificuldades. Lutz era muito talentoso na arte da magia, mas tinha uma em específico que ele se destacava muito, que era a magia elemental do vento. Fogo, água, terra e vento são as 4 magias elementais que todos conseguem aprender independente de terem uma bênção ou não, mas tem que pessoas que nascem com um talento incrível para alguma dessas magias, as famosas bênçãos elementais. Arthur possui a bênção da proficiência com a água e graças ao seu talento para a magia de vento os anciões de sua família deduziram que Lutz era duplamente abençoado e possuía a proficiência com o vento. Aos 12 anos após muitos testes usando costumes élficos eles conseguiram confirmar que Lutz era duplamente abençoado e isso foi muito comemorado em todo o reino. Ter o filho mais velho da família com uma bênção era algo de muita sorte, mas esse filho ser duplamente abençoado era algo inimaginável. Lutz a partir disso começou a estudar ainda mais enquanto treinava e aprendia as técnicas da casa Ventalume, que era uma casa também conhecida por serem grandes usuários do elemento vento. Assim Arthur completou 18 anos e com os anos vieram mais sabedoria e com essa sabedoria seus ideais eram cada vez mais reforçados. Ele discorda da postura e do jeito frio dos elfos, mesmo entre si os elfos são um povo frio. Lutz discordava totalmente disso. Lutz era alguém solidário, cuidadoso, atencioso e amável. Lutz em seus poucos anos de vida brigou tantas vezes com os anciões de sua família que até mesmo nem se lembrava de como tudo começou. Ele era alguém com uma opinião forte que não ia contra o que acreditava só porque tinha um velho falando.
Lutz manteve seu treinamento e decidiu entrar para o exército élfico para ganhar experiência e manter um pouco de distância de sua família que vinha o pressionando, principalmente pois ele tinha grandes chances de ser o próximo rei dos elfos. O reino de Melurdia, capital do reino dos Elfos Brancos na Grande Floresta dos Elfos Brancos, possuía um esquema diferente para escolher os reis ou rainhas. Dentre a família real, o mais talentoso ou o mais abençoado era aquele que seria o próximo na linha de sucessão. Elara, a garota que perdeu para Lutz durante a competição de arquearia quando ele era mais novo, é a próxima rainha. Ela nasceu duplamente abençoada e isso a colocou como herdeira do trono, e por Lutz ser duplamente abençoado e por ter uma idade similar além de alto status na nobreza, ele possuía muitas chances de ser o futuro rei, mas ele não ligava muito para isso, afinal ele não era o único duplamente abençoado na alta nobreza. Melurdia era um reino com um sistema de monarquia parlamentar desde a fundação, e na fundação do mesmo 5 famílias consolidaram seu poder e mantiveram a tradição. Em a família Ventalume, conhecido como a família do Arco Longo, família Lumiere, a família conhecida pelos seus exímios espadachins, família Folharei, conhecido por seus lanceiros e por sua força física, família Astrala, a família especializada em magia no reino élfico e por último a família Lunaris, uma família de estudiosos que não tem uma especialidade definida. Lutz, como membro da família Ventalume, entrou para a divisão da defesa externa. Ele não escolheu essa divisão apenas por sua família, essa era a divisão responsável por guardar a floresta e ficar próxima às fronteiras, assim ele seria livre para treinar sem importunação dos anciões e poderia conhecer a floresta, já que ele havia saído da capital apenas para visitar cidades próximas e nunca chegou perto da fronteira. Lutz, depois de alguns dias de serviço, conseguiu sua primeira folga e decidiu visitar uma pequena aldeia que vivia próxima à fronteira. Lutz estaria chegando à aldeia e estaria ansioso para conversar com pessoas mais humildes e conhecer seu estilo de vida e seus ideais. Foram dias chatos, ficar fazendo rondas não é tão divertido quanto eu pensei, só é bom quando está chegando a noite e eu tenho que caçar algo para meu grupo comer, mas fazer o que? Pensaria Lutz enquanto caminhava até a aldeia. Ele chegaria até a mesma e abriria um sorriso vendo as moradias deles. Aquela aldeia morava no topo das árvores em casas construídas em volta delas. É realmente fascinante essas estruturas. Pelo que o pessoal me falou, esse foi uma das primeiras aldeias feitas e eles construíram suas casas no topo das árvores para ter uma posição estratégica mesmo durante o sono contra invasores. Sem dúvidas genial, pensaria Lutz. Lutz entraria na aldeia e caminharia pelas ruas enquanto alguns olhares curiosos vinham em sua direção. Enquanto Lutz caminhava pelas ruas da aldeia, os elfos que ali viviam observavam com curiosidade. Seus olhares se fixaram nele, não apenas por sua aparência nobre e por ser um belo elfo, mas também por sua postura amistosa e aberta. Ele podia sentir a vibração da comunidade, a energia daquele lugar tão diferente da grandiosa Melurdia, capital do reino dos Elfos Brancos. As casas construídas nas árvores eram verdadeiras maravilhas arquitetônicas, uma prova da inteligência e da harmonia que os elfos da aldeia mantinham com a natureza. Cada habitação foi integrada perfeitamente ao ambiente, como se as árvores tivessem crescido para acomodar aquelas moradias. À medida que Lutz caminhava, ele começou a notar a atenção que estava recebendo. Elfos curiosos se aproximavam, ansiosos por conhecer o forasteiro. Uma jovem elfa com cabelos escuros e um sorriso inocente foi a primeira a se aproximar. Olá! Você é novo por aqui, não é? Ela disse com um sorriso em seu rosto. Lutz retribuiu o sorriso. Sim. Acabei de chegar. Meu nome é Lutz, e estou aqui para conhecer sua aldeia e sua cultura, diz Lutz. A elfa estendeu a mão em cumprimento. Sou Mirella. Bem-vindo à Aldeia das Árvores. Ficamos felizes em receber visitantes. O que especificamente o trouxe até aqui, diz Mirella. Eu estava em serviço nas fronteiras e decidi dar uma volta e conhecer lugares diferentes. Ouvi falar muito sobre a Aldeia das Árvores e sua relação especial com a floresta, então quis ver com meus próprios olhos, diz Lutz. Entendi, então me deixe explicar. Nossa aldeia é um reflexo de nossa conexão com a natureza. Aqui, vivemos em harmonia com as árvores e os animais, honrando a floresta que nos abriga. Lutz olhou ao redor, admirando as casas nas árvores e a beleza da aldeia. É realmente impressionante. Gostaria de aprender mais sobre sua cultura e tradições. Você poderia me mostrar um pouco mais da Aldeia das Árvores, diz Lutz. Mirella concordou com entusiasmo. Claro. Vamos começar pelo coração da aldeia, onde realizamos nossas reuniões e celebrações, diz Mirella. Ela guiou Lutz pelas ruas, explicando os costumes e a história da aldeia e o guiou para onde os elfos se reuniam para tomar decisões importantes e celebrar festivais. À medida que Lutz explorava a aldeia, ele não podia deixar de notar a atmosfera acolhedora e a sensação de comunidade que permeava o local. Foi uma mudança refrescante em relação à rigidez e à formalidade da capital.
Ele conheceu artes que criavam objetos a partir de materiais da floresta, músicos que tocavam melodias tranquilizadoras e até mesmo um grupo de crianças que brincavam entre as copas das árvores. Durante sua visita, Lutz também experimentou os sabores da culinária local, provando pratos feitos com ingredientes frescos da floresta. Ele conversou com os moradores sobre suas crenças espirituais e sua reverência pela natureza, aprendendo que a aldeia das árvores tinha seus próprios rituais e tradições únicas. No final do dia, quando o sol se punha sobre a aldeia e as estrelas começavam a pontilhar o céu, Lutz se encontrou num círculo de elfos ao redor de uma fogueira. Eles cantaram canções antigas e compartilharam histórias de suas vidas na floresta. Lutz estava envolvido pelo calor da comunidade e pela simplicidade da vida na aldeia das árvores. Quando finalmente se retirou para descansar em uma das casas nas árvores, ele refletiu sobre o dia. Aquela visita tinha sido uma lufada de ar fresco em sua vida, uma oportunidade de experimentar uma forma diferente de ser elfo. E ele sabia que levaria consigo as lições de humildade, harmonia e respeito pela natureza que havia aprendido na aldeia das árvores. Na manhã seguinte, Lutz se despediu da aldeia com um coração grato e uma promessa de retorno. Ele sabia que tinha muito a aprender com aquele lugar especial, e sua jornada estava apenas começando. Lutz desde pequeno foi um garoto curioso com vontade de conhecer o mundo e viver uma aventura. Ele sempre se imaginou fugindo da floresta dos elfos brancos e sair por aí enfrentando monstros e tendo uma missão para fazer como os heróis dos livros que ele lia. Lutz apenas esperava o dia em que ele seria necessário fora da floresta e teria motivos para sair, mas enquanto esses motivos não chegavam ele simplesmente decide conhecer cada local da mesma, todas as aldeias, diferenças culturais, crenças e pessoas. Assim Lutz fez pelos próximos 2 anos. Ele trabalhava, treinava e estudava durante a semana e em suas folgas visitava um vilarejo diferente ou o mesmo vilarejo para poder ver coisas que não foi possível ver em um único dia.